dos mundos celestes. E aí quando a gente começa a mexer nesse tema do amor, a gente vai descobrir o quanto a gente não ama. O quanto muitas vezes os nossos filhos são vitrine. E a gente quer educar bem e colocar na linha para que nunca falem mal da gente. Porque o dia que falarem mal de um filho, na verdade vão pensar, nossa, eu respeito, nossa, que menino mal educado. E aí a gente, que é um bando de cretinos, também diz, cadê a mãe dessa criança, né? Que a culpa é da mãe, não é uma alma penada que reencarnou nesse corpinho, né? E que tem o diabo no corpo. É a mãe que não deu educação muitas vezes, porque às vezes dá toda a educação do mundo, mas é uma alminha difícil, você vai fazer o quê? Dar ensejo à próxima reencarnação matando essa alminha? Não dá para fazer isso. Então, a gente muitas vezes quer que os filhos estudem, porque o dia que o meu filho passa na universidade, quando faz não sei o que na Harvard, aí a gente diz, os meus filhos estão nos Estados Unidos, né, estudando. É que um foi para Columbia, o outro foi para Harvard, né? E aí parece que sobe um pedestal para a gente subir lá em cima, dizendo, olha que pai e mãe maravilhoso que eu sou para ver os meus filhos. Só que daí a história da reencarnação foi tudo por água abaixo, né? Porque o cara da Harvard não começou agora nessa vidinha, né? Não sei se contaram para vocês, mas já começou de muito tempo atrás se trabalhando, né? A mãe de Divaldo dá para ficar muito enegrecida e dizer, ai, meu filho. Não, né? Divaldo é uma alma que vem se construindo ao longo de várias reencarnações. Da mesma maneira como o delinquente, não dá para uma mãe se penalizar, porque é uma alminha que já veio se construindo dessa maneira por várias reencarnações. Mas o que digo é que muito pouco de encontro e de contato nós conseguimos realizar. Muito pouco do tal do amor nós conseguimos realizar. São poucos pais que vão conseguir enxergar no filho suas necessidades. A gente quer que os filhos sigam as nossas expectativas, o nosso jeito de pensar. E raríssimas são as vezes que eu ouvi um pai ou uma mãe dizendo que mudou determinada postura, determinada atitude, determinado jeito de funcionar, porque era melhor para os seus filhos. A gente tenta até que o pepino entorte, e quando vê que não vai entortar, a gente diz, mas aqui na minha casa vai ser assim o dia que você tiver a tua casa, né? Porque nós não estamos enxergando aquela alma, nós estamos nos enxergando e aquela alma acaba sendo uma vitrine da gente. E agora eu olhei para a Maria pensando que ela disse que eu ia agredir, ser pouco grosseiro, foi fala dela, eu não prometi nada. Mas por que estou falando isso? E estou vendo essa cara de decepção de vocês, assim, né? Baixando, nossa, que merda que eu sou então, porque... Então não amo mesmo, não amei meus filhos, não amo meu marido, sou interesseiro, uma interesseira, vou pegar minha mala e vou para a rua, não. É estágio básico da Terra, predomínio do mal. Mas só no dia que nós desconstruímos a ideia de que nós verdadeiramente amamos, é que a gente pode começar um percurso mais profundo. Porque na hora que eu achar que eu amo, na hora que eu ficar cobrando porque meus filhos são ingratos, porque meu marido isso, porque minha esposa ali, eu estou tão longe de amar que estou fazendo o oposto, estou julgando, avaliando, condenando. Está fazendo o oposto da lógica. Então, o meu primeiro objetivo com essa fala, pensando neste estado que Joana de Ângeles traz, é de desconstruir a ideia que nós amamos. A gente tem lampejos, fagulhas, momentos. Ninguém de nós teve filho pensando, eu odeio criança. Vou ficar gorda, feia, barriguda, vai gastar dinheiro com essas crianças, mas o mundo do plano espiritual está precisando reencarnar, então acabei tendo 5, para dar uma ajudada nestas almas que precisam reencarnar. Este seria um ato de amor. Mas por que a gente tem filho? Porque é o meu sonho, é o meu desejo. E eu vou me realizar como pai ou como mãe. Vocês conseguem enxergar o eu o tempo inteiro aí? Vocês já viram alguém andando na rua? Pareceu um mendigo? Coitado. Não teve oportunidade na vida. Eu vou casar com esse homem. Você não quer casar?
vai ter um salário fixo, uma aposentadoria, vai ter um plano de saúde, porque eu tenho um plano de saúde, vai ter um plano de saúde, vai poder se desenvolver, quem sabe estudar, viver o teu potencial. Vamos casar comigo, seu mendigo? Alguém fez isso? A gente casa com quem? O homem da minha vida, com a mulher que vai me fazer feliz. Todo o critério de exigência é para atender às minhas necessidades e às minhas expectativas. A gente não casa para fazer ninguém feliz. Ou ainda pode até criar um discursinho barato, né? Eu casei para fazer feliz, mas porque se ela estiver feliz, recompensa e volta tudo aqui, né? Porque senão seria caridade. Então no casamento a gente vai ver fagulhas de amor. Tem lá um momentinho, né, que você está sentado, aí você fica olhando no pessoa, dá um negócio que você fala, meu Deus, que lindo tudo que a gente construiu, mas quanto tempo dura isso? Daí dá um arroto, você fala, nossa, horror, né? Eu estava aqui num momento tão lindo e olha o que você faz e pronto, já virou um problema. Então, estes sentimentos que parecem nobres e que nos envolvem, eles duram um segundo, dependendo da reação do outro. Minutos, às vezes, mas não duram um dia. Não dura um dia, não dura horas. Porque é aquele gostosinho que sente, porque ainda são fagulhas, assim. E um dia a gente vai viver a permanência disso. Este estado de completude, do enxergar o outro, da comunhão, um dia ele vai ser permanente. Um dia ele não vai depender do que o outro faça para mim. Um dia não vai depender de qualquer recompensa, de qualquer outro estado diferente do que o simples prazer e realização de estar com o outro. E aí a gente vai poder dizer que ama. Mas eu não sei se contaram para vocês que tem umas milhares de reencarnações ainda para chegar a esse momentinho. Porque aqui ainda é o predomínio do mal. Mundos de regeneração, o mal não perde completamente o seu reinado. Nos mundos felizes ainda há uma parcela de mal, mas predomina o bem. E o bem só vai predominar em absoluto nos mundos celestes, morada dos espíritos puros. Mas Emmanuel diz, nós estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Então, se achamos que estamos longe dos animais, imagina quão longe nós estamos da nossa própria angelitude. E quanto mais nós vivemos a obrigação do amor, mais nós discursamos, mais nós camuflamos, mais nós criamos mecanismos que nos impedem de amar, mesmo essas pequenas fagulhas, em algum momento de forma mais legítima. Então nós precisamos viver uma desconstrução. O ser humano não ama. A gente tem momentos, pequenas manifestações, mas a gente não ama de verdade. E neste estado de reconhecimento, nós nos colocamos mais abertos para a vida. E acredito que a partir disso facilita o nosso processo. Como o sujeito que não perdoa, talvez esse exemplo seja melhor para vocês pensarem. Quando eu acho que eu já perdoei, eu me fecho à possibilidade de encontrar qualquer laivo de ressentimento, qualquer pendênciazinha. Não, eu já perdoei. Nossa, mas será mesmo? Porque na hora que você fala, você dá uma mexida no olho, assim, no olho esquerdo. Imagina, tem nada a ver, eu juro que eu já perdoei. Esta pessoa, ela está muito mais longe de perdoar do que aquela que admite que está ressentida. Porque já reconhece o seu estado. E a partir disso vai poder trabalhar. Quando eu reconheço o meu egoísmo na relação com os meus filhos, eu posso domá-lo, segundo a proposta de Allan Kardec. Mas quando eu não reconheço, eu vou achar que eu estou fazendo pelos outros. E daí, como eles não vão me devolver, porque eu não dei quase nada, a gente vai chamá-los de ingratos. Mas quando eu reconheço que eu dei bem pouco, eu não fico exigindo retorno. E se eu penso que eu dei bem pouco, eu vou estar todo dia tentando me esforçar para dar um pouquinho mais. Vocês entendem a lógica? Agora, no dia que eu acho que eu amo, que eu dei, que eu fiz, que eu perdoei, eu estou muito mais longe de uma vivência legítima do que o sujeito que está na falta. Mas é difícil suportar a falta.
É difícil você olhar para o teu marido, para a tua esposa e pensar, gente do céu, quanta conveniência tem nessa relação. Será que se fosse um cretino, será que se perdesse tudo, será que se começasse a me tratar mal eu ia sentir? Não é será, né? É óbvio que não vai, né? E aí eu tenho que olhar e pensar que embora haja lapsos de amor, não amo. Isso me deixa mais atento, isso faz com que eu exija menos, isso faz com que eu não me coloque no lugar de quem tem que receber. Isso me faz acordar todos os dias e pensar como eu vou poder manifestar o amor para essa pessoa. Agora, quando eu achar que eu já amo, a coisa está perdida. Vocês entendem a lógica? Concordo ou discordo? Faça assim com a cabeça ou assim? Pois bem, para a gente entender um pouco mais a respeito do amor, eu queria trazer duas ideias. A primeira, já trouxe para vocês, que é esta força, esta energia de comunhão, de conexão, seja lá o nome que você queira dar. E o segundo elemento para a gente entender o ato de amor é perceber que o amor é algo natural. O amor é algo natural. Joana de Ângeles, no primeiro parágrafo lá do nosso livro, capítulo 19, ela diz assim: o amor é de essência divina, porque nasce na excelsa paternidade de Deus. Emanação sublime, encontra-se íncito no hálito da vida. Quando o psiquismo, em forma primitiva, mergulha na aglutinação molecular, dando início ao grandioso processo de evolução. Quando nós dizemos em outras crenças, né, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e quando João fala que Deus é amor, né, nós começamos a entender que esse negócio está tudo conectado, e os evangélicos eles falam do sopro divino, né, como se o homem fosse a terra, e aí o sopro divino, o hálito divino é que dá vida. Todas essas representações falam da mesma ideia, de que o que nos impulsiona, o que nos dá vida, o que nos habita, a nossa essência, é o amor. Então, ele faz parte da nossa natureza. Ele faz parte. Eu não preciso pensar para amar, porque o amor não é um ato, produto do pensamento. Ele não é uma postura do querer amar. E isso nos leva a uma questão. Eu vou precisar remeter ao Livro dos Espíritos para a gente entender. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 913, vocês já leram? 913, Allan Kardec pergunta: qual a raiz de todos os vícios? Da onde a coisa começa a desandar? E qual é a resposta que eles dão? Nós já trabalhamos aqui. O egoísmo. Então perceba, o influxo divino, desde lá do mineral, é um influxo de comunhão. E todos os nossos problemas e os nossos vícios decorrem do egoísmo, porque o egoísmo é um estado de fechamento em si. Ele é contrário a este movimento natural de comunhão. Então nós temos dois movimentos. Um movimento em direção ao outro, que nós chamamos de amor, e um movimento autocentrado. Não vamos dizer um movimento em direção a mim, porque eu também vou me ver como um outro na relação do auto-amor. Não é em direção ao outro, se chama amor, e em direção a mim se chama egoísmo. O movimento em direção ao outro é movimento de comunhão. E este movimento egoísta é um movimento de fechamento. Não é auto-amor, é fechamento. É quando eu não admito, quando eu não aceito, Deus não podia ter feito isso, eu tenho que pensar em mim, o resto que se dane. É um movimento de fechamento, isso que é o oposto ao amor. Auto-amor não é oposto a esse ato de amor, ou como Joana chama, de alo-amor. Isso fica claro para vocês? Seria narcisismo?
Aí, na psicanálise, nós vamos chamar de narcisismo. O narcisista é o sujeito que usa o outro para o seu próprio gozo. Não enxerga o outro, não consegue dar, não faz um movimento em direção. Ele só tem olhos para si mesmo. Então nós temos esses dois movimentos. Mas veja, se o amor é a energia, é a força que uniu aquelas duas primeiras partículas para que existisse o mineral e veio se desenvolvendo no vegetal, no animal, e hoje pusesse nominal como nós estamos já há tantas reencarnações, é porque esse negócio está pulsante e existe dentro de nós. Senão nós não teríamos chegado até aqui. Concordam comigo? Uhum. Ele está presente e é pulsante. Então por que ele não se manifesta? Por conta do egoísmo. Eu não preciso fazer um ato de querer amar. A minha tese é de que eu preciso tirar o obstáculo que impede esta energia de comunhão com o outro. Compreenderam? Quer que eu repita? Sim. Eu não preciso fazer um movimento em direção ao outro, porque isso é da nossa natureza. Nós somos criaturas divinas. O que eu preciso estar atento é ao movimento ou ao mecanismo de interrupção deste fluxo que é natural. E aí o amor flui. Exemplo claro, é mais fácil perdoar ou ficar magoado? O que é mais fácil? Ficar magoado, vocês acham? Gente, ficar magoado... já existe alguém aqui magoado? Hã? É uma desgraça. Sempre que fala daquela pessoa, dá arranhada aqui dentro. E se a pessoa está bem, dói mais ainda. E se falam bem dela, a gente fica pior. Todo dia. Depois daquela traição, depois daquela roubalheira, depois daquela exclusão, depois daquele constrangimento, todo dia você lembra daquela pessoa. Aquilo como uma pedra machucando o peito, esfregando. É fácil isso? É muito difícil viver magoado. É tão difícil que isso leva a depressão e mata o sujeito. De tão difícil que é viver magoado. E o que é perdoar? Se libertar daquilo. Ficar leve. Uma delícia. Por que a gente diz como se o perdão fosse algo difícil? O perdão faz parte da nossa natureza e a explicação é neuropsicológica. Porque você tem uma memória emocional, afetiva, desgraçado me fez isso. Está lá a memória. O que acontece com as novas experiências que nós vivemos? Elas vão ganhando espaço no hipocampo, nessa área da memória. E aquelas memórias vão se afundando. Algumas vão se perdendo. Talvez vá para o inconsciente, a gente não sabe explicar. Mas neurologicamente, as memórias atuais vão dando espaço para memórias mais novas. O que a gente faz quando a gente não perdoa? A gente age contra o nosso próprio sistema neuropsicológico, porque a memória que tinha que estar indo lá para trás, a gente fica trazendo de volta. Nossa, nem me fale desse cretino. E aí a gente vive de volta, e já estava afundando e a gente traz de volta, vive? E traz de volta. Olha o conflito para o cérebro dizendo, meu Deus, desapega, deixa aí, deixa afundar, esquece esse negócio. E a gente fica trazendo de volta. É contra a natureza manter mágoa, ressentimento. Mas quem não consegue perdoar é o ego. É o egoísmo. É o eu não admito. Ele não podia ter feito isso comigo. Quem que ela pensa que é? Deus não podia. Esses dias eu estava conversando com você e disse, não, Deus perdeu a mão. Eu tenho certeza que ele perdeu a mão. Não podia ter feito isso. Eu digo, menino, olha o nível de loucura que você está. De dizer que Deus... Não, mas comigo, Marlon, eu tenho certeza. Perdeu a mão, eu tenho certeza. Olha o nível de loucura. De achar que eu sei mais que Deus. Entende o que é o egoísmo? Entende, né?
Eu me colocando no centro e como referência a tudo. Então veja que o fluxo natural é o amor, é o perdoar, é a comunhão, é o contato, é o vínculo, é a entrega. Mas esse danado deste ego que quer se colocar no centro, que as coisas sejam do meu jeito, que atendam às minhas necessidades, às minhas expectativas, ele funciona como se existisse um rio e ele interrompe o fluxo do rio. E impede que o amor, enquanto uma energia de comunhão, tome o seu rumo. E aí pensa lá, quando nós falávamos da partícula, para o sujeito, para a família, para o coletivo, para a humanidade, pensa como um rio que vai ganhando espaço, e o dia que ele consegue atender toda aquela dimensão, ele vive em comunhão com Deus. Porque esta capacidade de conexão vai ampliando. Agora eu amo do 1 para 1, do 2, do filho, do amigo do filho adotivo, do tio, e esse negócio vai ampliando, e vai ter um dia que esse rio vai ter tomado conta de tudo. E aí é o que a gente chama de amor universal. Não é para agora. Contei para vocês a história da bobada da minha amiga do amor universal. Fui na casa dela para chamá-la para um trabalho assistencial. Mas ela até então não sabia disso. Aí a gente conversa, ela é muito da filosofia. Marlon, queria te dizer que eu estou numa fase tão linda. Eu estou agora no amor universal. Já não é mais o amor do 1 para 1. Eu já tenho uma coisa assim, ó, que é pela humanidade. Eu disse para ela, nossa, que coisa boa. Eu vim te convidar para um trabalho assistencial novo na casa que a gente está começando, com as velhinhas no asilo. Já fui lá, conheci o asilo. Nossa, uma coisa bem legal. Não, daí eu já não posso. Eu tenho tanto amor por aquelas velhinhas, tanto amor, que eu saio de lá pior do que quando eu cheguei. Aí me faz muito mal. Então, esse tipo de trabalho eu não posso. Mas eu te juro que eu vou ficar aqui. Que horas que é? Eu vou ficar aqui, ó, vibrando por vocês. Tá no amor universal? Vocês entendem como que você não vai ser grosseiro com uma pessoa dessa? Me diz como que você não vai ser grosseiro. A minha vontade é pegar o evangelho e dar nela do evangelho. Mas se você não leu, pelo menos sente o evangelho na tua pele. Sua alma penada. Então, nós ainda estamos muito longe desse rio que vai ganhando dimensão maior e que atende toda a terra. Nós ainda somos esse fluxo menorzinho. E o nosso trabalho é de não interromper esse fluxo. Porque o egoísmo ainda é o grande entrave, segundo dizem os espíritos na questão 913. Inutilmente os combatereis aos demais vícios enquanto não tiveres atacado o mal em sua raiz. Tendam todos os esforços para ele. Então veja, o egoísmo é este riozinho, o riozinho é o amor, é o fluxo divino, essa força que nos puxa para o todo, para o coletivo. Mas daí o egoísmo é essa barragem que a gente coloca, que impede um fluxo que é natural. Então, até me dá uma coisa quando eu vejo o pessoal lá da guerra, e daí eu penso, gente, eles estão passando fome. E quem sabe a gente podia dar um pouco, ou ajudar de alguma maneira, mas não muito. Porque a gente vai ter que pagar as nossas contas, né? E também, pensando bem, ninguém sabe se o dinheiro vai chegar lá, que daí quem sabe a gente só perdeu o dinheiro. Então é eu perdendo, é as minhas contas, é os meus gastos. E aí esse danado desse egoísmo impede um fluxo que é natural. Porque qualquer ser humano, ao ver o outro em sofrimento, vai ter um movimento para a coletividade. É instintivo. Na hora que você vê uma criança caindo, você não pensa, não é minha filha, pode cair. Você pensa assim? Ninguém pensa isso. Você se joga e pega a criança. E se estiver correndo na rua, a gente sai enlouquecido correndo.
às vezes colocando a nossa própria vida em risco, porque é o influxo divino do estado de encontro, de comunhão, e toda vez que esse movimento não acontece, não é porque não tinha amor ali dentro, é porque o ego está predominando, em detrimento do self, da essência, impedindo que esse fluxo aconteça. E como um rio, quando a gente impede esse fluxo natural, ele vai começar a transbordar. E o que é o amor que não cumpre com o seu papel transbordando? É o uso da droga, é o uso do álcool, das compras, a busca de poder, a comida desregulada, o ressentimento. Todas estas coisas são os estragos que são gerados na psique pela interrupção do fluxo natural. Então eu tinha pedido para o Juliano cantar essa música Minha Alma Tem Sede de Deus, porque isso é o nosso movimento. Pensa que como esse rio que está caminhando e um dia vai atender toda aquela dimensão, isso é um encontro com Deus. Isso é o amor universal e isso é da nossa natureza. O nosso movimento é esta sede de comunhão. E quando a gente interrompe, e isso não acontece naturalmente, a gente vai encher a barriga no rodízio de carne. E tem uma hora que a gente sente uma satisfação. Vocês já pararam para perceber? Tem uma hora que a gente come e parece até um estado de graça. Eu não estou falando brincando. No cérebro, a gente viveu um estado de graça. E quando a gente usa droga e sai das pressões e sente um estado de êxtase, a gente está vivendo uma experiência artificial de comunhão. E na compra, no poder, na dominação, no sexo, são experiências artificiais de encontro com Deus. Porque nós interrompemos o fluxo divino. Então aí nós entendemos quando os espíritos explicam a Allan Kardec que o egoísmo é a nascente de todos os males. Porque é o danado do egoísmo impedindo o fluxo divino que tudo desanda. E tudo que nós temos de problema da violência, da corrupção, nós podemos traduzir como consequência deste fluxo divino interrompido, que a coisa começou a transbordar para algum lado e prejudicar a natureza que não era para ser atingida naquela hora. Falei demais? Não. Você conseguiu acompanhar? Não. Tem uns com cara bravo, uns com cara triste. Então nós estamos pensando nestes dois elementos. O amor enquanto uma energia, uma força de comunhão e uma força natural. Eu não preciso fazer esforço para amar. Eu preciso estar atento ao egoísmo que impede o fluxo divino, que impede esse movimento de comunhão. Joana de Ângeles, ela diz assim, o meu está na página 215, que é um pouquinho antes do capítulo do desenvolvimento do amor. Ela diz assim: da posse perversa e egotista do primarismo à renúncia abnegada do patamar de lucidez espiritual, toda uma larga experimentação na área das emoções encarrega-se de limar as arestas do ego, favorecendo o self com o desabrochar das emoções superiores. Então, este ego vai se burilando, e olha o que é a experiência da vida. A gente nasce e precisa de alguém para existir. O ser humano é a raça que mais precisa, é a espécie que mais precisa de cuidado. Então, se você está na vida, mesmo que ter sido jogado na lata do lixo, mesmo que qualquer coisa aconteça, se você está na vida, alguém cuidou de você. Porque se alguém não tivesse cuidado, você não estaria aqui hoje. Pode ter cuidado do pior jeito, mas cuidou. Olha o reflexo que isso é para o egocentrismo. Você não é nada se você estivesse sozinho, não estaria nem na Terra. E aí a gente tem que trabalhar para sustentar-se.
Então eu preciso de alguém que me ofereça o trabalho, eu preciso de alguém que me ofereça comida, eu preciso de alguém porque o corpinho é reformatado, eu preciso de alguém que me ensine a andar, que me ensine a falar, que me ensine a gesticular, porque mesmo que eu me torne o melhor neurocirurgião do mundo, eu precisei de milhares de pessoas para me tornar isso. O que isso faz com o nosso ego? Joga lá no chão. Se não tivesse um corpinho privilegiado, se não tivesse uma boa educação, se não tivesse cuidado, se não tivesse tudo que o mundo ofereceu, você não seria nada. Ou muito pouco. Um inteligente no meio da Somália. Dando problema para a comunidade. Né? Porque quando destoa dá problema. Não é? Só seria isso. Vocês entendem? Aí a gente vive no mundo por esta lógica do casamento, do ter filhos, do movimento de conexão. Olha o que tem que fazer com a mãe. Ela tem que carregar aquela criança por 9 meses. Olha o estado de conexão espiritual, de troca energética por 9 meses. Então, se tiver um sujeito que odeia, bota na barriga daquela mulher e deixa ela carregar por 9 meses que ela vai amar. Olha o que a vida faz com a gente. Parece que o tempo inteiro a vida está nos ensinando comunhão, conexão, de que ninguém está sozinho, de que ninguém vive sozinho, de que ninguém sobrevive sozinho. Até o monge que vai passar 1 ano lá naquela caverninha do Tibete meditando, tem alguém que vai levar comidinha para ele. Não sei se toda semana, porque pode ser que come uma vez por semana, quem sabe. Mas tem alguém que perguntou de quanto em quanto tempo que quer comer e que está levando lá a comidinha, porque ninguém consegue viver sozinho. Mas mesmo neste mundo que está esfregando na nossa cara o tempo inteiro que nós somos um ser coletivo, a gente ainda quer se individualizar. E a gente ainda quer ser mais do que o outro. E no trânsito a gente não consegue pensar no coletivo que está ali, a gente consegue pensar que eu estou atrasado. Eu não consigo pensar que o outro também está atrasado. E por isso eu posso dar lugar para ele, porque daí chegamos os dois um pouquinho mais rápidos. Eu penso que eu tenho que ganhar mais, eu penso que eu tenho que ser beneficiado, eu penso que eu tenho que ser aplaudido, que eu tenho que ser melhor. Então, mesmo no mundo onde a vida está nos convidando ao contato e à comunhão, desde o início até o final, a gente ainda insiste em ser egocêntrico. A gente ainda insiste em olhar para o próprio umbigo. A gente ainda insiste no prazer. Olha a lógica do sexo. O sexo não é tão bom quanto a masturbação. A masturbação é o sujeito sozinho, mas no sexo tem comunhão, tem troca. Você precisa do outro. Precisa do outro para ter filho, precisa do outro até para ter prazer. Se for uma coisa bem mundana, bem primitiva, ainda precisa do outro. Ainda precisa de alguém. E depois vai descobrindo que quanto mais conectado você tiver com esse alguém, mais legal vai ficando o sexo. E que quanto mais você considerar o outro, e quanto mais ele te considerar, mais fantástico vai ficando o sexo. Olha o tempo inteiro a vida nos falando de comunhão. O tempo inteiro nos mostrando que a gente não vive sozinho, que a gente não conseguiu nada sozinho, mas a gente ainda insiste na postura egocêntrica. Concordam ou discordam? Por fim, o que eu queria falar para vocês, já é 9 horas? Sim. 5 para as 9. Não. E esse dia. E essa pessoa, quando você constrói essa comunhão legal, vai lá e trai. Aí você olha para essa pessoa, né? Você olha para essa pessoa que tem outros desejos, que tem outras intenções, que quer fazer outros caminhos, mas não necessariamente a traição é motivo para término. Sim. Né? A traição é motivo para término do egocentrismo. Porque às vezes a gente trai porque se atrapalhou. Às vezes a gente trai porque foi andando, saindo dali e de repente quando viu fez uma burrada. Mas está disposto a voltar, está disposto a pedir desculpa, está disposto a refazer. A traição ela só é impedimento de relação para o egocêntrico. Porque o egocêntrico vai dizer, eu não admito. Então,
a gente está o tempo inteiro em contato, e mesmo que esse desgraçado, né, passou 10 anos me traindo, não pede desculpa e diz eu faria tudo mesmo que você engula isso com farinha, vai precisar de outra pessoa. Quando tiver velhinho, vai precisar de alguém para pôr medicamento na boca, para fazer fisioterapia, para levar no banheiro. Né? Vai precisar dos espíritos quando morre para finalizar a desencarnação, para sair do corpo. Vai precisar. Então, embora eu possa não querer mais me relacionar com aquele cretino que mentiu, e é só isso que ele tem para oferecer, a lei de conexão ela não se desfaz. Não é? Continua com tudo isso e a vida falando o tempo inteiro. Mas daí o que eu queria trazer para vocês é quando Joana de Ângeles fala sobre o alto amor. Porque nós temos um problema muito, muito, muito grande de falar de alto amor. Os arrogantes estão chamando a arrogância de alto amor, e os com complexo de inferioridade chamam de egoísmo alto amor. Então ninguém está vivendo, porque o egoísmo... Não, mas isso é muito egoísmo, eu querer olhar para mim. Meu bem, tem que se cuidar. Você está se desprezando, você está se machucando. Não, eu sei, eu sinto que eu posso aguentar isso e não vive. E o outro discursando de alto amor, eu me amo mesmo, eu acho que a coisa tem que ser assim, e quem quer, quem não quer, porque eu me amo. Esse sujeito desse discurso é o mais perdido, cego, atrapalhado do caminho, tá? Porque se amasse, primeiro que não precisava falar, muito menos gritar, esbravejar, tá? E aí, como o alto amor, ele tem traços olhando por fora do egoísmo, ou, desculpa, a frase correta seria, o alto amor olhando por fora parece a mesma coisa que egoísmo, aí a gente fica com medo de ser egoísta e não vive a primeira significativa etapa do amor para nós aqui enquanto humanidade. Joana de Ângeles faz uma análise, depois no item sublimação do amor, que é o último item, ela diz da lei de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e depois ela constrói. Nessa admirável proposição de terapia libertadora estão os postulados essenciais do amor, que para fins metodológicos, olha a análise que ela diz, para fins metodológicos, invertemos a ordem apresentada para uma nova análise. Amar-se a si mesmo, a fim de amar ao próximo e, por consequência, amar a Deus. Aí a gente pega essa frase, sai tocando terror no mundo, dizendo, eu estou agora me amando. Não confunda as coisas. Mas quando Jesus diz amar ao próximo como a si mesmo, ele já está nos dando uma regra de que você só vai conseguir oferecer a alguém o que você tiver dentro de si. Então aquele discursinho, eu amo mais os outros do que a mim, é balela, mentira. Eu sou cretino, dou para os outros para ver se os outros me dão. Essa é a frase verdadeira. Não existe quem ame mais os outros do que a si mesmo, porque eu não tenho o que dar se eu não me amo. Não é ato de amor, é intencional, é uma troca. Olha, eu estou fazendo por você, aí você faz por mim. E no meio dessa relação cretina, eu vou fazer para você fazer por mim, deixa que eu faço por mim. Deixa que eu faço por mim. E vai ter um dia que eu vou estar tão cheio de mim, que eu vou poder compartilhar do que eu tenho. Nietzsche faz uma análise a respeito do cristianismo, e ele diz, o único